Oi, gente, tudo bem? Já com 8 dias andados no ano novo, é todo mundo com passo firme já aí em 2021. É um prazer estar com vocês aqui hoje no República Agro. Vamos conversar com o Roberto Bittencourt. Roberto Bittencourt é um agrônomo, formado na Exalc Piracicaba em 1983 e ele tem mestrado na Universidade da Flórida. É um homem muito ligado à área de agronegócio, cadeia produtiva de agronegócio de maneira geral. Ele foi presidente do Sindicato de Rações de 2013 a 2019 e é diretor de 2013 da Federação Internacional da Indústria de Alimentação Animal, International Feed Industry Federation. Ele é o diretor titular do DEAGRO. O DEAGRO é o Departamento de Agronegócio da Fiesp, que hoje faz um trabalho espetacular, juntando no Conselho do Agronegócio da Fiesp o maior conjunto de pessoas, instituições e lideranças do agro brasileiro. É produtor rural em Jacareí e sócio de uma empresa que trabalha de alta precisão. Roberto, uma alegria estar com você aqui nesse começo de 2021. Tudo bem contigo? Meu xará e mestre, é uma alegria enorme aqui começar esse ano conversando contigo de uma paixão que ambos temos, que é pelo agronegócio brasileiro e é muito, vamos dizer assim, entusiasmante poder começar o ano falando sobre a nossa paixão. É verdade, é uma paixão que só dá alegria pra gente, a verdade é essa aí. Roberto, eu queria falar sobre rações com você. Você é diretor da área internacional de rações, né? E foi presidente da Cine Rações no Brasil por 6 anos também. Como é que é o setor no Brasil hoje? Qual é, qual é a participação da rações no PIB do agronegócio? Está crescendo, não está crescendo? Qual é o setor que cresce mais? Fala um pouquinho de rações, por favor. Olha, a rações é realmente uma área muito dinâmica, de grande crescimento. Este ano, vamos crescer 5% a produção de ração no Brasil e vamos atingir 81,1 milhões de toneladas. O Brasil Puxa vida. é o quarto maior produtor de ração do mundo. A primeiro é a China, Estados Unidos, Europa e o Brasil vem em quarto lugar. Então, é uma beleza, estamos crescendo, acompanhando a produção de carnes e com boas notícias, porque a intensificação da cadeia de pecuária de corte está aumentando muito o consumo de ração e premisturas minerais e estamos entusiasmados com esse setor que é o que mais cresce hoje na área de nutrição animal. Você falou aí que nós somos o quarto no mundo, mas é China, Estados Unidos e Europa. Que a Europa, então, como país, somos o terceiro maior país do mundo, porque a Europa são 27 países, na Sim. verdade, né? Então, nós somos um grande consumidor mesmo. Agora, aonde cresce mais, Roberto? A gente fala muito em pet, ração para pequenos animais, domésticos, etc. Agora, como é que está hoje, por exemplo, na área de criação de bovinos, suínos, frango, peixe e pet? São 5 segmentos grandes que nós temos aí, inclusive dividindo o pet em 2 segmentos. Como é que está esse processo do Brasil hoje? Olha, o PET foi uma estrela durante muito tempo, não só pelo crescimento, como também pelo valor agregado que ele tem. É a ração mais cara do setor. Mas agora, este ano, o PET está crescendo em linha com as demais rações. Vai crescer 5%, bovinos de corte 6%, gado leiteiro 4,5%, suíno 5%, poedeira 5,5% e frango de corte 3,5%. Este ano, a estrela do setor de nutrição animal é aquacultura, principalmente ração de peixe, puxado por tilápia. Vai crescer 10% este ano. Agora, Roberto, falando do crescimento desse ano aqui, nós estamos com preços muito altos
em termos gerais de grãos, sobretudo milho e soja, que são alimentos fundamentais para a ração. Como é que a cadeia produtiva se relaciona com esse aumento de preço? Claro que as rações sobem de preço também, obviamente. Como é que funciona isso na cadeia produtiva? Olha, Roberto, nós somos dolarizados na cadeia produtiva de nutrição animal. O Brasil praticamente não produz nenhuma vitamina, é 100% importado. Nós ainda importamos muito fósforo, muito fosfato. E milho e soja, nós seguimos as cotações de Chicago, cotações internacionais. E o produtor agrícola, ele vende a preço de mercado global para nós, o milho e a soja. Então, a ração subiu muito, sim, porque nós somos dolarizados e a cadeia de carnes segue o dólar. Então, o ano foi muito difícil porque soja e milho aumentaram de preço em dólar. Imagine só Sim. em reais. Foi altíssima a elevação de custo. Pois é, mas também as carnes subiram. Houve uma compensação, equilibrou esse processo todo ao longo da cadeia? Houve. E grande parte dessa compensação se deve ao auxílio emergencial que o governo federal proporcionou às famílias de renda mais baixa. Elas usaram esse auxílio do governo basicamente para alimentação, e isso inclui as carnes, leite, ovos, e a ração conseguiu repassar esse aumento de custo, porque a carne repassou na ponta final também. E é lógico, nas exportações que são em dólares, né? Roberto, a gente exporta rações ou não? Tudo consumo interno. Nós exportamos muito pouco ração PET. Muito pouco pela complexidade, e a ração, ela não tem tradição no mercado global, porque os países preferem importar milho e soja e produzir a ração localmente, como é o caso da China, que ela produz 100% da ração local e importa apenas as matérias-primas. Ok. Vou mudar de assunto um pouquinho agora, Roberto. Eu tenho ouvido você falar com alguma frequência numa divisão da população do mundo entre pessoas que têm baixo custo e pessoas que têm baixo risco. Explica isso, faça favor, para o nosso telespectador. Olha, isso foi um tema que nós discutimos muito na FAO em Roma. E nós dividimos a população global no grupo de baixo custo, que é aproximadamente 70% da população do planeta, e 30% é um grupo que nós chamamos de baixo risco, que são 30% e são as pessoas de renda mais elevada. Essas pessoas de renda mais elevada, a alimentação pesa muito pouco no orçamento delas. Então, elas podem se dar ao luxo de usar a alimentação para tentar ter uma vida longa e saudável, sem necessariamente se apoiar na ciência. Eles se apoiam na opinião de um amigo, em formadores de opinião, e usam a teoria da precaução. Vamos dizer assim, eu vou consumir orgânico porque eu acho que isso vai me fazer bem, que eu vou viver mais, o que é um mito, mas como eu tenho dinheiro, posso pagar o dobro pela alimentação, eu vou utilizar tudo aquilo que, na minha percepção, vai me dar uma vida mais longa e mais saudável. Então, a ciência, para esse grupo, ela é importante, mas não é necessariamente
o instrumento para a tomada de decisão. Então, o mundo, claramente, em todos os países, nós temos os dois grupos, inclusive no Brasil. Evidentemente que no Brasil, o grupo de baixo risco é apenas 5 a 10% da população que pode consumir. Um exemplo típico é o famoso frango corim, que é um frango orgânico, mas que custa o dobro do preço. Se a pessoa pode pagar e acha que isso vai fazer bem, ela acaba consumindo. Mas 70% das pessoas ainda precisam da comida barata, que exige tecnologia, avanços científicos, como é o caso dos transgênicos, que proporcionaram uma redução no custo da comida e possibilitaram que muitos lugares do mundo pudessem ter uma comida a um preço mais razoável. Então, nós defendemos lá na FAO que o regulatório do planeta escute os dois lados, porque já se fala na Europa em um regulatório obrigando o uso de orgânicos, o que seria um absurdo, porque põe de lado aquelas pessoas de renda mais baixa que não terão o mesmo poder de compra para consumir alimentos. Ora, há uma coisa que você está falando que é muito importante, Roberto. O que você está dizendo basicamente é o seguinte: a ciência e a tecnologia, você citou a transgenia, mas é um capítulo apenas, mas a ciência e a tecnologia reduziram os custos dos alimentos no mundo inteiro, viabilizando à sociedade global uma parte menor da sua renda, dos seus recursos, para se alimentar. Então, você está dizendo o seguinte: a população que tem alta renda gasta uma parte menor do seu ganho para comer. A população de baixa renda, ou a população de mais alto risco, gasta uma parte maior do seu salário para se alimentar. Pergunto para você, como é que está o Brasil nesse cenário comparado com o resto do mundo? Porque nós aqui, é impressionante, cresceu muito na agricultura brasileira. Nos últimos 30 anos, a área plantada com grãos cresceu 74% e a produção cresceu 346%, quase 5 vezes mais. Isso levou uma redução de custo do alimento no Brasil, de modo que a população brasileira gasta menos seu salário para comer do que gastava antes. Como é que é isso hoje em relação ao resto do mundo, Roberto? Como é que você está enxergando isso? A Revolução Agrícola Brasileira proporcionou alimento barato, de boa qualidade na mesa da população. Isso é claro. Os dados da FAO, Roberto, mostram que, na média, o brasileiro gasta 20% do seu orçamento em alimentação. Veja que a Alemanha, que é 4 vezes mais rica, nós, pelo menos, ela gasta 18,5% da renda com alimentação. Então, a tecnologia do agro brasileiro, a produção que explodiu, proporcionou ao brasileiro gastar menos da sua renda com comida. E isso é uma conquista que nós vamos ter que defender arduamente, porque o que nós descobrimos no mundo, na IFIF, que é a Entidade Global de Ração, é que todos os reguladores e aqueles que têm influência são do grupo de alta renda e que participam do baixo risco, ou seja, a tendência é os reguladores sofisticarem a cadeia, e o nosso grande medo é que eles passem a aceitar a teoria da precaução. Porque a teoria da precaução, ela é muito perigosa para países pobres, porque ela fala assim: se nós não sabemos o que vai ocorrer em 30 ou 40 anos, vamos usar precaução
e não vamos usar a tecnologia até que ela seja mais do que comprovada, como é o caso dos transgênicos na Europa. Então, o setor de nutrição animal, ele briga todo mês para manter um regulatório que permita ao brasileiro ter acesso à comida barata. É fundamental. Bom, essa coisa do princípio de precaução que você citou aí foi um tema extremamente complexo nas discussões da Lei de Biossegurança, que fizemos em 2005 no Brasil, para permitir o uso no Brasil, o cultivo no Brasil para os transgênicos. Até 2005 era proibido plantar transgênico no Brasil e havia plantação de soja transgênica com sementes que vinha por baixo do pano da Argentina e tal, até chamava semente Maradona, porque vinha da Argentina aquela soja transgênica que era meio contrabandeada, né? E aí, quando nós trabalhamos muito fortemente para fazer uma legislação que permitisse muito controle, muito rigor, havia um lado que era contrário à transgenia, que invocava o princípio da precaução. Mais ou menos da seguinte forma: eu não vou andar de avião, porque o avião pode cair. Eu não vou sair na rua, porque eu posso ser atropelado. Eu não vou subir no elevador, porque o elevador pode despencar. Então, o princípio da precaução, você falou uma coisa importante. É um princípio relevante para a sociedade se precaver contra temas mais de risco, mas não pode ser um fator de atraso na ciência, na tecnologia, não pode ser um fator que iniba os avanços. Infelizmente, nós conseguimos vencer esse processo e avançar com a legislação de biossegurança, que hoje é a mais moderna do mundo, tanto que vários países do mundo copiam a Lei Brasileira de Biossegurança, que permitiu o uso da transgenia aqui no país, que foi um sucesso. Aí é aquilo que você falou. Hoje, imagine você, hoje, 15 anos depois da Lei de Biossegurança entrar em vigor no Brasil, nós temos mais de 90% da soja, do milho e do algodão brasileiros transgênicos. Sem falar em feijão, em frutas e outras questões. Por exemplo, a insulina que se usa no Brasil hoje na questão do tratamento da diabetes é inteiramente transgênica. Então, a ciência, você tocou nesse tema. Quer dizer, o princípio de precaução é um princípio importante para a humanidade se precaver com riscos eventuais, mas não pode ser um freio para a ciência. A ciência evoluiu no Brasil, malgrado essas questões todas, e hoje tem uma transgenia desenvolvida e bem conceituada no mundo inteiro, inclusive na de medicamentos. Então, é realmente essa divisão que você fez é uma coisa interessante. Agora, esse número que você deu aí, de que nós aqui no Brasil gastamos, em média, 20% do salário da gente para comer, e na Alemanha 18,5%, é surpreendente esse negócio. Quer dizer, só pode ser explicado por causa dos avanços tecnológicos na redução do custo da produção agrícola, não é verdade? É a única explicação que tem. Com certeza. Com certeza. O Brasil ganhou muito em ser um grande produtor de comida, não só na exportação, trazendo divisas, mas também alimentando a sua população de forma mais barata e com qualidade excepcional. Agora, eu queria aproveitar esse programa para pôr o grande desafio nosso na área de nutrição animal. Se chama milho. Por quê? Porque o Brasil, evidentemente, vem aumentando a produção de milho, usando transgenia, usando tecnologia, mas grande parte hoje do nosso milho é o milho que nós chamamos de segunda safra, que antigamente era safrinha, hoje é safrão. E neste ano, especificamente, os estoques do Brasil estão baixíssimos. Por quê? Porque o Brasil virou um grande exportador de milho e também tem aumentado a produção de etanol de milho. Ou seja, o milho nosso hoje, ele é muito disputado e é um milho de boa qualidade. Então, qual é o medo do setor? É que nós dependemos este ano de uma colheita do milho de segunda safra para a produção de carnes, leite, ovos. Então, nós estamos torcendo, rezando,
para que o clima seja favorável e nos permita uma boa safra, Roberto, porque há escassez de milho no mundo. Se o Brasil não colher, vai ter muito poucas possibilidades de importação. Então, o grande desafio nosso hoje se chama milho, segunda safra, que é fundamental para nós. Ô, gente, deixa eu explicar isso com clareza. O que o Roberto Bittencourt está dizendo é o seguinte: no Brasil, até os anos 2002, 2003, 2001, 2002, 2003, a grande safra era a safra de verão. Nessa época, plantava em outubro, novembro, dezembro, colhia em janeiro, fevereiro, março. Agora, desenvolveu-se uma tecnologia que se planta soja ou outro produto qualquer, algodão, amendoim, qualquer coisa, em setembro, outubro, novembro, colhe em janeiro e planta milho, que é a segunda safra. Hoje a segunda safra é 75% da produção brasileira. É quase 3/4 da produção brasileira, 70% da produção brasileira. Então ficou uma safra muito maior do que era a chamada safria antigamente. O que aconteceu com esse ano? Atrasou a chuvarada do verão, então a safra de soja foi plantada mais tarde. Vai ter um ciclo mais tardio, o que estreita a janela da produção de milho da segunda safra. Se não chover, vou plantar mais tarde na segunda safra. Se não chover, vai ter uma queda de produção afetando o abastecimento completo de mercado interno para rações, para abastecimento interno e também para exportações, considerando que o estoque mundial de milho realmente é mais baixo esse ano do que o normal, porque a demanda dos países emergentes, sobretudo da China, foi muito grande, exportamos demais para lá. E com um agravante, eu quero perguntar para você agora, Roberto, até para você me dar a tua opinião para a gente terminar essa conversa nossa aqui. Um agravante que é o seguinte: o novo presidente americano, Biden, ele tem uma posição mais flexível em relação às questões multilaterais e poderá flexibilizar as relações com a China, o que pode fazer a China comprar menos soja e milho da gente. Você acha que isso é um problema a ser considerado em 2021? Sem dúvida. Esse ponto é muito importante, porque o governo atual, Trump, era pró-indústria do petróleo. E nós sabemos que o Biden vai mudar a política americana para cumprir o Acordo de Paris. Ele vai ter que investir mais na produção de etanol, que lá só vem de milho. Então, veja bem, o milho vai ter uma demanda para produção de carne, para produção de etanol, fora os outros usos que vêm aumentando, como fermentação, aminoácidos. Então, nós, da área de produção animal e nutrição animal, hoje, a questão mais delicada se chama disponibilidade de milho. Eu tenho recomendado a quem pode fazer hedge, garantir compras no mercado futuro, porque é um risco muito grande para nós, Roberto, e nunca nós vamos precisar de um clima favorável para que a nossa agricultura tenha uma excelente safra este ano, que será, evidentemente, só lá para junho, julho, que é o milho que vai ser plantado logo mais e vai atrasar para fevereiro. Então vamos precisar de São Pedro mais do que nunca este ano para garantir na mesa do brasileiro ovo barato, carne barata, frango, suíno. Então é muito impactante para todos nós, muito. Beleza, Xará. Muito obrigado por essa conversa. Desejo a você e a sua família um ano maravilhoso, com muito milho. Grande abraço, Xará. Muito obrigado a você, Roberto, que é nosso ídolo, ao programa, aos telespectadores, e vamos apostar no agro brasileiro, que ele vai segurar o crescimento, vai dar comida
e vai trazer paz, como eu aprendi contigo. Obrigado. Obrigado, Xará. Olha, gente, uma boa aula com o Roberto Bettencourt hoje aqui. Primeiro, o negócio de rações é muito importante. O Brasil é o terceiro maior país produtor de rações do mundo. Só perde para a China e Estados Unidos. E a Europa, como um continente, também gasta mais que o Brasil. Mas é um número relevante. Não é à toa que nós somos o maior produtor mundial de frango, crescendo em carne suína, crescendo em carne de gado bovino, crescendo em ovos e crescendo em leite também. Fundamentalmente dependendo de ração para isso acontecer. E a ração disputa um espaço com o etanol de milho, com as exportações de milho, então tem uma coisa, tem um papel extraordinário a ser jogado nessa safra 2021. Vamos torcer por uma boa safra, segunda safra, antiga safrinha e safrinha, uma boa safrão de milho para que haja abundância de cereal, tenhamos rações, carne e comida barata para o brasileiro poder comer, como o Roberto explicou, mais barato do que os povos mais desenvolvidos. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Até logo.